Sejam bem-vindos, bem-vindas ao meu canal Expert DTM. Eu sou Lucas Carvalho, ensino dentistas a terem um diagnóstico preciso, certeiro e tratar DTM de forma segura. Hoje nós vamos abordar sobre os 3 primeiros passos para diagnosticar a disfunção temporomandibular. Sabemos que temos vários tipos de dores orofaciais. A dor orofacial mais comum e mais prevalente é a dor odontogênica, ou seja, a dor de origem dentária, e a disfunção temporomandibular é a segunda causa de dor orofacial mais comum. E vamos trabalhar focando muito na disfunção temporomandibular, por quê? Porque existem outras sintomatologias dolorosas, outras dores orofaciais, que às vezes se confundem com a disfunção temporomandibular, e às vezes o paciente tem 2 diagnósticos de 2 doenças, às vezes a DTM, às vezes um outro tipo de doença, e o profissional em algumas situações fica perdido, às vezes por falta mesmo de entender essas outras doenças, que boa parte delas, que se confundem às vezes com a sintomatologia da disfunção temporomandibular, são, na verdade, de habilidade de um neurologista, por exemplo, para entender essas outras dores orofaciais, como alguns tipos de cefaleias trigêmeo autonômicas, a própria neuralgia do trigêmeo, então elas acabam se confundindo um pouco. Então, nós vamos falar um pouquinho, então, quando a gente começa a pensar em diagnóstico de disfunção temporomandibular ou diagnóstico de qualquer doença, a primeira coisa importante que você tem que entender é o que eu sempre gosto de falar nas minhas aulas, é da definição. Então, o que é a DTM? O que é a disfunção temporomandibular? A gente sabe que a gente está falando para profissionais, cirurgiões dentistas, que alguns já trabalham com DTM, já conhecem a DTM, e outros não, outros ficam um pouco mais perdidos. E esse intuito do meu trabalho é exatamente isso, difundir mais essa especialidade, que temos poucos profissionais no mercado, muitos pacientes precisando de profissionais capacitados para conseguir diagnosticar e tratar essa doença, que está cada vez mais comum nesse mundo, principalmente depois de tudo isso que a gente viveu no início de 2020, estamos vivendo até o momento de hoje, com um pico de estresse nas famílias, pessoas muito depressivas, e a disfunção temporomandibular, ela está muito presente e muito mais prevalente dentro dos nossos consultórios, dentro das nossas clínicas. Então, essa é a ideia, é difundir a especialidade e formar mais profissionais dentro da disfunção temporomandibular. Então, vamos lá, o que é, então, a disfunção temporomandibular? Definição, tudo que você vai estudar, você precisa saber o que é o problema, para você saber diagnosticar. O que é o diagnóstico de uma doença? É você identificar se ela existe ou não. O que é a disfunção temporomandibular? Nós sabemos que a disfunção temporomandibular é um conjunto de alterações. Aonde? Na articulação, mas também nos músculos da mastigação e também estruturas associadas, como a parte ligamentar. Por exemplo, a cápsula, que envolve a articulação temporomandibular, é um tipo de ligamento. Então, é o ligamento capsular. Temos aí o ligamento temporomandibular, o ligamento estilomandibular. Então, alterações nessas estruturas pode desencadear uma disfunção temporomandibular. O que caracteriza essas alterações? Dor nessas estruturas, sons articulares, como o estalido, que é aquele som de clique, de estalo, ou crepitação, que é aquele som de rangido, de areia, que o paciente relata, doutor, parece que eu estou com uma areia dentro da articulação. Mais o quê? Limitação nos movimentos de abertura de boca, o paciente que chega para você e não consegue abrir a boca totalmente. Ou o paciente que chega para você com a boca, com travamento de boca aberta, também chamado, ou seja, aquele paciente que abriu demais a boca, ou em algum procedimento odontológico, ou em algum acidente, ou em casa mesmo, quando ele foi bocejar ou abrir demais a boca para se alimentar e não conseguiu fechar a boca. Isso aparece rotineiramente nas nossas clínicas. Então, essas alterações, limitação de abertura de boca, ou esse travamento de boca aberta, ou até irregularidade nos movimentos mandibulares, falta de coordenação motora na abertura e fechamento de boca, tudo isso caracteriza uma disfunção temporomandibular. O fato do paciente ter algum desses sintomas não quer dizer que ele tenha doença. Então, esse paciente ele precisa ser melhor avaliado. A gente tem uma metodologia baseada em evidências científicas, em cima de um questionário chamado Critério para Diagnóstico em Disfunção Temporomandibular, que é o DCTMD, que foi publicado em 2014, que foi, na verdade, um questionário que foi idealizado lá em 1992
e em 2014 ele foi modificado e simplificado para os profissionais tanto fazerem o diagnóstico da disfunção temporomandibular quanto a pesquisa na área de disfunção temporomandibular. Então, ele é padronizado a nível mundial. E dentro dessa minha metodologia, eu fiz algumas modificações em que a gente conseguiu simplificar tudo isso e colocar de uma forma que fique de fácil entendimento para o profissional que trabalha com disfunção temporomandibular saber, de uma forma mais concisa, mais resumida e mais simplista, diagnosticar com uma maior facilidade a disfunção temporomandibular e definir os subtipos da disfunção temporomandibular. Por quê? A partir do momento que você sabe o que é DTM, você tem que entender que a DTM ela tem alguns subtipos. Tá? Então, você tem a diferença entre as desordens dolorosas e as desordens articulares. Então, os dois grandes subtipos de disfunção temporomandibular são esses, desordens dolorosas e desordens articulares. O que são as desordens dolorosas? São pacientes que têm, por exemplo, problemas de dor muscular, uma mialgia local, que é uma dor muscular pontual na região de masseter, na região de temporal. O paciente que tem uma dor que, ela, além de ser pontual, ela irradia para uma outra região, nessa região dos músculos da mastigação. O paciente que tem uma dor articular, que é chamado de artralgia, é um subtipo de desordem dolorosa e não desordem articular. E nós temos também um tipo de cefaleia, que é uma dor de cabeça, uma cefaleia atribuída à disfunção temporomandibular, que é aquele paciente que tem uma dor na região temporal e durante a sua avaliação clínica você consegue reproduzir essa dor de cabeça que o paciente relata como queixa dele durante a avaliação clínica, ou seja, durante a sua avaliação clínica você consegue reproduzir a dor que ele tem, que é a dor de cabeça dele, que é a dor da queixa dele, que ele fala que tem uma dor de cabeça. Quando você vai avaliar a região do temporal desse paciente, ou unilateral ou bilateral, e você consegue, por meio de palpação, reproduzir a dor que esse paciente tem. Isso é um tipo de cefaleia atribuída à DTM, que é uma cefaleia secundária. Toda cefaleia secundária é uma cefaleia que a dor de cabeça não é a causa principal do problema. Quando que a dor de cabeça é a principal causa do problema? Quando o paciente tem uma cefaleia primária, como a migrânia, que é a enxaqueca, como a cefaleia tipo tensional, como a cefaleia trigêmina autonômica, são tipos de cefaleias primárias em que a causa principal do problema é a cefaleia. No caso dessa cefaleia atribuída à DTM, que é um dos subtipos lá das desordens dolorosas, só para vocês se familiarizarem com os termos dentro da disfunção temporomandibular. Então, o último subtipo é essa cefaleia secundária, que é a cefaleia atribuída à DTM. E quando você pensa em desordens articulares, aí é mais fácil do profissional, mesmo o cirurgião dentista que não tem prática na DTM, mas a desordem articular, você já consegue imaginar que um deslocamento de disco com redução, um deslocamento de disco sem redução, doenças degenerativas, como a osteoartrose, a osteoartrite, e problemas de luxação na ATM, que o nome do subtipo, quando o paciente tem a luxação, ou seja, quando ele trava com a boca aberta, o subtipo é chamado subluxação. Então, esses são os principais subtipos da disfunção temporomandibular. Então, o que a gente precisa entender? O que é a doença e os tipos dessa doença, que eu acabei de falar, os subtipos. Agora, para a gente chegar no ponto da aula, que são os 3 primeiros passos para diagnosticar DTM, o primeiro passo seria o quê? Você tem que saber que não é DTM. Senão o paciente vai chegar para você com uma enxaqueca, com uma cefaleia tipo tensional, e você vai confundir com a disfunção temporomandibular e vai, às vezes, tratar esse paciente colocando algum dispositivo interoclusal ou fazendo alguma manobra nesse paciente que você aprendeu lá na graduação, achando que esse paciente tem uma DTM e esse paciente, na verdade, não tem uma DTM. O que não é DTM? Aqui você tem a neuralgia do trigêmeo. O que é neuralgia do trigêmeo? Falando rapidamente, ela pode se confundir com uma DTM? Pode. Ela pode se confundir até com uma dor odontogênica. A neuralgia do trigêmeo, o critério para você diagnosticar mais clássico, a dor em uma neuralgia do trigêmeo, na maioria das vezes, 90% dos casos, ela é uma dor unilateral, que é de um lado do rosto só. É um tipo de dor neuropática em que o paciente relata para você que tem um choque, ou ele tem uma sensação que tem umas agulhas penetrando na pele dele, ou ele tem a sensação que levou um tiro. Ou seja,
é uma dor que a sensação que está perfurando o paciente, ou está dando choque, ou está queimando o paciente. Na maioria das vezes, a sensação que ele relata é a sensação de agulhada ou sensação de choque. Só que a neuralgia do trigêmeo, além dela ser unilateral e a dor ter essa característica, ela é uma dor que ela não é dor contínua, ela é uma dor episódica e ela dura muito pouco tempo. Ela dura de alguns segundos a, no máximo, 2 minutos. Então, isso é uma neuralgia do trigêmeo clássica. A outra coisa para você conseguir fechar o diagnóstico de neuralgia do trigêmeo é que essa dor ela é precipitada com alguma atitude que o paciente tem, que é um estímulo que não era para ser nocivo. Então, por exemplo, o paciente relata que quando vai pentear o cabelo, ou o paciente relata que quando vai se alimentar, ou quando vai escovar o dente, a dor aparece e dura alguns segundos. Por isso que, às vezes, ela se confunde com uma dor odontogênica, e em alguns casos também com a disfunção temporomandibular. Então, isso é a neuralgia do trigêmeo. Qual outro tipo de doença que repete, que mimetiza uma disfunção temporomandibular? Migrânia. Todo mundo já ouviu falar na migrânia? O que é migrânia? Migrânia é uma enxaqueca. Tá? A enxaqueca, a migrânia, outra coisa, parecido com a neuralgia do trigêmeo, ela também é unilateral. Só que a migrânia, essa enxaqueca, ela é muito comum ser na região ou das têmporas ou na região frontal, tá? Na maioria das vezes, 90% dos casos, ela é unilateral. O paciente sempre tem um fator que acompanha essa dor, que na maioria das vezes ele tem uma náusea, ou vomita, ou tem vômito, e ele tem o que a gente chama de fotofobia e fonofobia em algumas situações também, que é a aversão à luz e a aversão a falar. Essa dor da migrânia, ela é um pouco diferente da neuralgia do trigêmeo, que ela dura mais tempo. Ela dura de 4 a 72 horas. É uma dor considerada de moderada a forte. O que é uma dor moderada a forte? Quando você avalia o paciente na avaliação inicial, se o paciente relata para você que tem dor, você tem que saber a intensidade dessa dor. E na escala numérica da dor, de 0 a 10, 0 a 3 é uma dor considerada leve. 4 a 6 é uma dor considerada moderada. E acima de 7 é uma dor considerada forte. Então, a migrânia, na maioria das vezes, é uma dor com intensidade acima de 4, podendo chegar a 10. Tá? Então, essa é a característica da migrânia, da enxaqueca. Outra doença, cefaleia tipo tensional, muito comum o profissional achar que o paciente tem DTM e o paciente, na verdade, tem uma cefaleia tipo tensional. A cefaleia tipo tensional, a diferença para a migrânia, que ela é uma dor mais contínua e que o paciente pode começar a ter, ele pode ter uma dor durando dias da semana, mais de 2 dias, podendo chegar a 7 dias, e é uma dor que, na maioria das vezes, é uma dor de leve a moderada, ela não chega a ser uma dor forte, e é uma dor bilateral, ela não é unilateral. E muitas das vezes, pessoal, tanto a migrânia quanto a cefaleia tipo tensional, ela está associada à disfunção temporomandibular. 75% dos pacientes que têm migrânia, que têm enxaqueca, eles têm também o diagnóstico de disfunção temporomandibular. Então, nesse momento, você precisa de uma parceria com um neurologista, porque quem trata a migrânia é o neurologista. Mas o dentista que trabalha com DTM, que trabalha com dor orofacial, ele precisa saber o que é uma migrânia e precisa saber diagnosticar essa migrânia para você saber diferenciar essas dores orofaciais. Tá? Um outro tipo de dor orofacial que o paciente pode ter, cefaleia em salvas e Sunket. Esses dois tipos de cefaleia em salvas e Sunket, são cefaleias chamadas cefaleias trigêmeo-autonômicas. Mas aí, se você me perguntar, poxa, mas eu vou trabalhar com dor orofacial, para que eu preciso saber dessas cefaleias? Quando você trabalha com dor orofacial, como eu falei lá atrás, você precisa entender que quando você tem uma doença que tem uma sintomatologia muito parecida com a outra, às vezes você fica confuso e não tem segurança para diagnosticar. Já aconteceu com vocês de você passar uma noite em claro ou ficar pensando a noite toda sobre um caso que você não conseguiu dar o diagnóstico ao paciente, não conseguiu entender o problema do paciente? Então, essa é a finalidade quando você trabalha com dor orofacial. E se você pensar bem, se você fizer uma análise do teu dia a dia de trabalho, boa parte dos pacientes que a gente atende no dia a dia são emergências. As pessoas não têm
esse hábito de trabalhos preventivos. Boa parte dos pacientes não tem. Então, a gente acaba atendendo muita emergência. O dia a dia do dentista acaba sendo muita emergência. E dentro dessas emergências, tem muita dor odontogênica, tem muita dor facial, tem neuralgia do trigêmeo envolvida, tem essas cefaleias envolvidas, tem DTM envolvida. Então, todo dentista clínico que faz clínica, de uma maneira geral, é importante ele ter esse conhecimento de dominar as diferentes dores orofaciais. Por quê? Para você evitar de fazer, por exemplo, um tratamento endodôntico de um paciente que tinha lá uma DTM, ou de um paciente que tinha uma neuralgia do trigêmeo, ou até mesmo um paciente que tinha uma cefaleia dessa trigêmeo autonômica. Eu vou dar um exemplo para vocês, uma coisa curiosa que aconteceu há pouco tempo. Um colega fez contato comigo, ela tinha o diagnóstico de DTM, era de uma outra cidade, e ela queria, como ela viu a imagem da ressonância magnética, que tinha lá um deslocamento de disco sem redução no exame de imagem de ressonância magnética. Por que eu estou contando essa história? Que eu vou chegar aqui nessa cefaleia trigêmeo autonômica que eu mostrei para vocês. Então, essa dentista, o que ela pensou? Apareceu na minha imagem, por ressonância magnética, que eu estou com deslocamento de disco sem redução. Ela queria, sabe fazer o quê? Ela queria aprender a fazer viscosuplementação para melhorar essas dores dela. Só que a dor que ela tinha realmente uma DTM, mas a dor que incomodava mais ela era uma dor episódica, é uma dor que, quando ela tinha dor, ela tinha edema na região de pálpebra, ela tinha uma vermelhidão nessa região supraorbitária, e tudo unilateral, tudo de um lado só. Além disso, ela tinha uma sudorese unilateral também. Resumindo, a paciente ela tinha a DTM articular, só que o que causava o problema maior das dores que faziam com que ela procurasse o hospital e se internasse para tomar medicação endovenosa era um outro tipo de doença, que era uma cefaleia. Na verdade, no final das contas, o diagnóstico foi uma cefaleia trigêmeo autonômica, que eu falei com ela, para ela procurar um neurologista, que ela teria esse diagnóstico de cefaleia trigêmeo autonômica, que era, na verdade, a SUNCT, que é um dos tipos de cefaleia trigêmeo autonômica, assim, mais comuns. Cefaleia em salvas e a SUNCT são as mais comuns. Desculpa. E depois disso, depois que ela começou a fazer uso de medicação, não tem outra alternativa a não ser usar medicação, tá? A nível de sistema nervoso central, para controlar essas dores, e ela, em concomitante, fez o tratamento para DTM. Aí sim ela conseguiu controlar melhor o problema dela. Se ela quisesse fazer só um procedimento intraarticular, não ia resolver em nada o problema dela. E boa parte das vezes, os colegas acabam errando muito nessa parte de tomada de decisão no diagnóstico. A gente acaba sempre pensando, nós dentistas fomos educados na graduação para pensar muito nessa parte bucal. Essa é a grande verdade. A gente fala que está cuidando do indivíduo como um todo, mas a gente acaba que no dia a dia, a gente acaba esquecendo realmente do resto. E essas dores orofaciais, elas estão ligadas ao sistema nervoso central. E são dores que, se você não fizer uso de medicação, não tiver uma parceria com o neurologista, você não vai conseguir controlar. Então, o primeiro passo, pessoal, é você entender realmente o que é a DTM e o que não é DTM. Tá? E não é uma tarefa simples. Inclusive, dentro da minha metodologia, do que eu aplico, primeiro eu falo tudo do que não é DTM, tá? Mostro de uma forma assim, bem simplificada, os meus alunos sabem disso, sem assim rodar demais, eu sou bem objetivo, a mostrar para que o dentista consiga, de uma forma assim mais simplista, mais resumida e mais clara, saber diferenciar realmente uma cefaleia primária, como a migrânia, como a cefaleia tipo tensional, como a cefaleia trigêmeo autonômica, de uma dor orofacial, como uma dor odontogênica, como uma disfunção temporomandibular, ou até mesmo como uma neuralgia do trigêmeo. Então, fechamos esse ponto, que seria o primeiro passo aí da nossa aula de hoje. O segundo passo, qual que seria o segundo passo? O segundo passo, sempre que você tem uma doença, você precisa saber o que a gente chama de fator de risco dessa doença, ou fator causador, que causa essa doença. O que é o fator de risco de uma doença? É aquilo que deixa o paciente mais predisposto a desenvolver determinada doença. Então, dentro da disfunção temporomandibular,
Quando a gente pensa em fator causador, a gente acaba falando mais em fator de risco. Por quê? Vê se vocês conseguem entender uma coisa. Todo paciente que tem maloclusão, ele vai ter disfunção temporomandibular? A gente sabe que não. A gente sabe que existem inúmeras situações de vários estudos, já mostrado na literatura e batido. Quem trabalha com DTM, isso aí já está muito mais do que claro, mas quem não trabalha, não parece não, mas ainda acha que a maloclusão causa DTM sempre. E não é por aí. A gente sabe que tem inúmeros trabalhos mostrando na literatura que a relação entre uma maloclusão e a DTM, a evidência é muito baixa, muito fraca. Então, você não pode corrigir uma maloclusão e prometer ao paciente que você está prevenindo o surgimento da disfunção temporomandibular. Então, essa não é a ideia. Então, você tem que entender o que são os fatores de risco da disfunção temporomandibular. De acordo com um estudo chamado Ópera, que foi realizado de 2007 para cá, e foram feitas várias publicações, 2011, 2013, esses estudos eles avaliaram o quê? Os principais fatores de risco de uma disfunção temporomandibular. O principal fator de risco causador da disfunção temporomandibular, ou seja, o que predispõe ao surgimento dela, foi o fato de pacientes terem comprometimento emocional, pacientes muito ansiosos, muito deprimidos, muito depressivos. O paciente tinha uma maior susceptibilidade a desenvolver DTM. Quer dizer que todo mundo que tem depressão vai ter DTM? Não necessariamente, mas é um fator de risco bem considerado. Aliás, todo paciente que tem esse comprometimento emocional, ele tem uma predisposição a desenvolver dor de uma maneira geral. É um paciente que é mais poliqueixoso, e é um paciente que a gente tem que ter um certo cuidado, até para fazer procedimentos cirúrgicos nesse paciente. Paciente que tem dor crônica, se você submete ele a procedimentos cirúrgicos muito extensos, o risco de você ter um problema para o resto da vida é muito grande. Então, o que hoje a gente preconiza? Se seu paciente tem um diagnóstico de dor, principalmente dor crônica, o que é dor crônica? Dor por mais de 3 meses. Se seu paciente ele se enquadra nessa situação, resolva o problema dessa dor crônica dele primeiro, para depois pensar numa reabilitação mais extensa. Senão você pode ter um problema para o resto da vida. Isso é uma coisa que a gente tem conversado muito com os alunos, tem orientado. Se você tem dor, você tem DTM, cuida da DTM primeiro. Depois você faz o restante dos seus procedimentos mais invasivos. A reabilitação protética, o ideal é que venha depois que o paciente está assintomático. Você tem que tirar a dor do paciente, deixar ele assintomático para aí sim começar a reabilitar esse paciente. Então, isso é um ponto importante. Dentro desses fatores de risco, que são, você pode chamar de fator etiológico, fator causador, mas quando a gente trabalha na área de ministrando os cursos, a gente orienta os alunos a pensarem como fator de risco. Por quê? Outro fator de risco, bruxismo, o apertamento e ou ranger dos dentes, que o bruxismo, tem um bruxismo aí só para dar uma recapitulada. O que é o bruxismo cêntrico? É o bruxismo que o paciente aperta. O que é o bruxismo excêntrico? É o bruxismo que o paciente range os dentes. O bruxismo ele pode ser durante o dia, chamado bruxismo em vigília, ou bruxismo da vigília. E você pode ter o bruxismo do sono, que é o bruxismo que o paciente faz quando está dormindo durante a noite. Todo paciente que tem bruxismo tem DTM? Não. Então, é um fator causador de DTM? É um fator de risco, mas não é um fator causador. Mas é um paciente que tem um apertamento, ele pode desenvolver DTM com uma maior facilidade do que um paciente que não tem? Pode, é um fator de risco importante. Outra situação, maloclusão. Paciente que tem mordida aberta, mordida cruzada, tem uma interferência oclusal no lado de não trabalho. Quer dizer que o paciente vai ter DTM? Não. Então, você não pode corrigir a maloclusão e prometer a ele que aquela solução vai prevenir ou vai tratar a DTM. Não é por aí. Mas outra situação de fator de risco, paciente que tem onicofagia, hábito de roer unha. Todo paciente que roe unha tem DTM? Também não. Então, essa relação causa e efeito tem que ser bem entendida. Então, você tem que tentar entender o que está causando o problema do paciente. Se é um apertamento, se é o paciente está muito comprometido emocionalmente. Inclusive, dentro dessa metodologia, nós temos um questionário padrão que você consegue identificar se o paciente está
em processo de uma ansiedade muito exacerbada, um processo depressivo mais exacerbado. E esses pacientes, quando você consegue detectar isso por avaliação clínica e por aplicação desses questionários, são questionários padronizados aí, principalmente para a área psiquiátrica, para a área médica, aí sim você conduz esse paciente para um profissional da área de psicologia, da área de psiquiatria, para te auxiliar no tratamento, que é uma parceria. Em algumas situações, só o dentista não consegue resolver todos os problemas. Então, esse é o segundo passo importante, pessoal. Agora, vamos pensar, vimos aí o primeiro passo, que seria saber o que não é a DTM, saber diferenciar a DTM dessas outras dores orofaciais. Agora, por que saber diagnosticar, então, a disfunção temporomandibular ou qualquer outro tipo de dor orofacial? Porque esses pacientes, eles nos procuram rotineiramente. E em algumas situações, você faz um procedimento mais invasivo nesse paciente e você acha que está gerando um benefício para esse paciente. E, às vezes, o paciente tem um procedimento endodôntico, ele tem, às vezes, até numa situação mais agressiva, um procedimento de um dente extraído, e o paciente continua com a dor persiste. Então, é importante você saber diagnosticar e diferenciar essas diversas dores orofaciais para evitar problemas futuros, né? Evitar uma imprudência mesmo. Então, a falta de conhecimento dentro de uma especialidade pode te gerar problemas. E esse problema, na maioria das vezes que geram, ou é falta de habilidade na relação com o paciente, e boa parte dos casos, falta de conhecimento mesmo do profissional, por querer fazer tudo e fazer, às vezes, o que ele não sabe. Então, essa grande importância de você realmente saber diagnosticar, e não só a DTM, a gente fala em diagnóstico de dor orofacial de uma maneira geral. Dentro dessa metodologia de como diagnosticar e tratar a DTM, tem tudo isso. Você saber diferenciar uma dor odontogênica, saber diferenciar uma cefaleia primária, uma neuralgia do trigêmeo, uma neuralgia do glossofaríngeo, para aí sim você saber aplicar dentro da sua clínica, evitar de abrir um canal desnecessariamente, fazer uma extração de forma desnecessária. Então, essa é a importância do conhecimento na área do diagnóstico dentro da odontologia de uma maneira geral. O benefício que você vai ter do diagnóstico é o que você gera para o paciente, é a qualidade no atendimento seu. Quando você sabe diagnosticar, você começa a melhorar até a sua comunicação com o seu paciente. Você começa a trabalhar de uma forma em que você consegue dar mais qualidade a seus atendimentos clínicos. Aí você começa a virar chave. E essa virada de chave, gente, na profissão, isso aí acaba que é uma coisa que faz bem para o ego, mas para o bolso também, que a parte financeira começa a melhorar, você começa a ter um ticket mais alto, você começa a poder cobrar uma consulta inicial. Então, tudo isso aí vem junto com essa bagagem de conhecimento, essa qualidade no atendimento, nesse relacionamento com o paciente. Quando você sabe, você demonstra que sabe, mostra para o paciente que tudo aquilo ali que você está falando, além de você mostrar que você sabe, você ainda embasa aquilo ali dentro da literatura científica. Então, essa área de DTM, realmente, ela me encanta muito. Por quê? Porque quem trabalha com DTM não é só DTM. Você sabe identificar, diagnosticar e tratar boa parte das outras dores orofaciais. A dor orofacial que você não consegue tratar, você pelo menos faz o diagnóstico e encaminha para o neurologista, que é, na maioria das vezes, o profissional que vai fazer esse tratamento dessas outras dores orofaciais. Tá? E aqui o momento ideal, gente. Qual que seria o momento ideal para você iniciar um diagnóstico? Quando o paciente senta na cadeira. O paciente sentou na cadeira, a grande importância, eu falei até outro dia, eu mostrei uma situação que se você começar a fazer uma triagem dos seus próprios pacientes, você vai observar que boa parte dos pacientes tem DTM. Sabe por quê? Tem uma pesquisa da literatura recente agora, tá, do ano de 2021, que mostrou que até 31%, de 31% a 32% da população mundial tem DTM. Isso mostra para a gente que a cada 100 pessoas, vamos botar 30, é de 31 a 32, vamos colocar 30. Você imagina, a cada 100 pessoas na sua cidade, se 30 tiver DTM, é uma proporção alta. Só que esses 30, boa parte deles não sabem que tem. Por quê?
Porque outro dia aconteceu uma situação, semana agora, foi sexta-feira, chegou uma paciente para a gente que ela já tinha ido no oftalmo, ela já tinha ido no otorrino, tinha ido no dentista e voltou para um outro otorrino. E isso aí já rodou aí 5 anos de uma dor crônica. Aí o otorrino mandou para a gente fazer a avaliação. Em 1 mês de tratamento, a menina voltou, ela deu até um depoimento, até vou colocar esse depoimento dentro da semana da capacitação em DTM. Em 1 mês, ela já voltou quase zerada, quase sem nada, uma dor que ela já tinha 5 anos. E com tratamento, gente, conservador. A DTM, se você souber diagnosticar e saber o que está causando o problema, o tratamento em si, você simplifica de uma maneira que você começa assim, começa de uma forma conservadora e vai aumentando. Se você não tiver o sucesso devido, você vai aumentando até fazer procedimentos mais invasivos. Mas que esses procedimentos mais invasivos, eles não chegam a ter que internar o paciente e fazer procedimentos cirúrgicos dentro da articulação temporomandibular. O procedimento mais invasivo que a gente faz é uma artrocentese, que é uma lavagem da articulação temporomandibular, e uma viscosuplementação, que é a aplicação de um hialuronato de sódio lá dentro da articulação temporomandibular, que é o que o Efraim perguntou aí, que daqui a pouco eu vou responder ele. Tá legal? Então, esse é o grande benefício, é você saber realmente colocar isso na balança e mostrar isso para o paciente e ajudá-lo, né? A gente ajuda o paciente e automaticamente você começa a se tornar um profissional mais reconhecido dentro da sua cidade, dentro da sua região. Você começa casos complexos. Todo profissional que é um profissional reconhecido, é um profissional de ponta, todos os pepinos vão para ele, não vão? Isso quer dizer o quê? Que ele se tornou uma referência, ele se tornou o cara da cidade dele. E ele começa a resolver situações e que, casos complexos, não é qualquer profissional que resolve. Dentro desses casos complexos aqui, estão algumas situações de problemas articulares, estão algumas alterações, algumas situações de neuralgia do trigêmeo, algumas situações de paciente que tem DTM e tem essas cefaleias primárias, como a migrânia, ou uma cefaleia trigêmeo autonômica, como eu falei, como a SUNCT. O profissional que resolve essas situações complexas no dia a dia, ele começa a se tornar um profissional realmente diferenciado. O seu linguajar com o neurologista é diferente. Então, o médico ele começa a te olhar para o dentista de uma forma diferente. E quando você tem conhecimento, você começa a chegar nesse nível de manter o mesmo padrão de conversa e mostrar realmente que você sabe. E boa parte desses profissionais da área médica, eles vão começar a te encaminhar otorrino, neurologista, psiquiatra, e você começa a se tornar referência quando você faz o quê? Resolve essas situações aqui, ó, de casos complexos. Agora, nós vamos entender o que seria o terceiro passo. Então, o primeiro passo é saber o que não é a DTM para você saber diagnosticar de forma diferencial. O segundo passo, você entender os fatores causadores de uma DTM ou fatores de risco. E o terceiro passo é você fazer uma investigação mais profunda, buscar realmente a fundo o que esse paciente tem. Qual seria essa investigação mais profunda? Que seria esse terceiro passo, pessoal. O que é o terceiro passo? É você roteirizar a sua consulta. Como que você roteiriza a sua consulta? O que seria esse roteiro? Quando o paciente chega para você com uma dor, a primeira coisa que você tem que saber, ou dor é o som articular, tá? Pode ser um som articular na forma de estalido ou na forma de crepitação. O que seria? Vamos pensar em dor, porque o som é mais fácil de você detectar. Se o paciente tem um som articular, vamos lá, na forma de estalido, a maioria das vezes o paciente tem um deslocamento de disco com redução. Como que você avalia o som articular de estalido da crepitação? O som articular na forma de estalido, ele é aquele som de clique, e um estalo. E esse estalo ele está sempre relacionado, na maioria das vezes, a um deslocamento de disco com redução. Tá? Pode ser uma hipertrofia dos tecidos moles na região lá da fossa mandibular? Pode, mas na maioria das vezes é um deslocamento de disco com redução. E o som na forma de crepitação, aquele som de chiado de areia. Som na forma de crepitação, que é o som de chiado de areia, quer dizer que alguma coisa, se o Efraim estiver aí ainda,
Quando você tem um som na forma de crepitação, dentro da articulação temporomandibular, é aquele som de areia, aquele som de rangido. Nessas situações, isso sugere uma doença degenerativa dentro da articulação temporomandibular, chamada ou osteoartrose ou osteoartrite. O que é a osteoartrose? O que é a osteoartrite dentro da articulação temporomandibular? Osteoartrose é quando você tem uma destruição óssea, mas você não tem um processo inflamatório em atividade. E a osteoartrite é quando você tem a destruição óssea, tem um processo degenerativo em atividade e o paciente tem dor. Para controle de doença degenerativa dentro da articulação temporomandibular, que a gente utiliza hoje para estabilizar a degeneração, na maioria das vezes, da cabeça da mandíbula, que foi detectada em uma tomografia. Qual o exame padrão ouro para você detectar essa destruição óssea? Tomografia computadorizada, Cone-Beam. E o que você faz para estabilizar? Quando o processo degenerativo está numa situação muito avançada, boa parte das vezes a gente faz uma lavagem articular, isso tudo a nível ambulatorial, dentro do consultório, tá? Você faz uma lavagem articular, a maioria das vezes com soro fisiológico, chama artrocentese. Após a artrocentese, você faz a viscosuplementação. O que é a viscosuplementação? É a injeção de uma substância chamada hialuronato de sódio, que é uma substância que está inserida dentro do seu líquido sinovial, dentro da ATM, você tem um líquido chamado líquido sinovial. E esse líquido sinovial, na composição dele, tem o hialuronato de sódio, que é o que dá a viscosidade para essa articulação temporomandibular e a lubrificação suficiente para que você consiga fazer seus movimentos lá mandibulares, de abertura e fechamento de boca. Quando você tem um processo degenerativo, você tem uma destruição óssea, e você tem ou essa osteoartrose ou essa osteoartrite, você precisa melhorar a viscosidade e a lubrificação dessa articulação temporomandibular. E você pode fazer a implementação, a injeção de uma substância chamada hialuronato de sódio, que é um procedimento chamado viscosuplementação. É um excelente procedimento para estabilizar doença degenerativa dentro da articulação temporomandibular. Tá joia? Não sei se eu consegui responder o Efraim. Se o Efraim for dentista, talvez eu tenha conseguido, mas se não for, se for paciente, aí eu teria que falar numa linguagem mais para paciente mesmo. Tá bom, amigo? Mas, então, seria isso, tá? Então, essa injeção de substâncias dentro da articulação temporomandibular, como o hialuronato de sódio, que é o padrão ouro para esse tipo de procedimento, é interessante para esses pacientes que têm a doença degenerativa. Então, voltando lá no terceiro passo, tá? O que seria o terceiro passo? Um roteiro. Então, você já entendeu que o som articular na forma de estalido, o paciente pode ter um deslocamento de disco com redução. E o som articular na forma de crepitação, o paciente pode ter uma doença degenerativa. Nessas situações, você pede uma imagem. Pode pedir uma imagem por ressonância magnética, se for estalido, e se for crepitação, o ideal é você pedir até os dois, a ressonância e a tomografia, tá bom? Mas dá para você avaliar o paciente clinicamente, começar o tratamento e pede o exame para complementar realmente o que você avaliou clinicamente. Mas isso aí, não adianta, um diagnóstico desse, o dentista realmente tem que estar enganjado na especialidade de DTM, senão ele não consegue fazer com facilidade, tá? Então, você precisa estar aí dentro dessa metodologia que a gente trabalha para você realmente conseguir diagnosticar e tratar esses pacientes, tá bom? Então, dentro desse roteiro, quando a gente pensa agora, saindo do som articular, indo para dor, tá? O que a gente pensa na dor? Se o cara tem uma dor, a primeira coisa que você precisa saber é a localização dessa dor, tá? Então, localização dessa dor. Então, onde está localizado? Temporal, masseter, região pré-auricular, que é a região próxima ao ouvido. Aonde que está localizada essa dor? Outra situação, você precisa entender o quê? Se essa dor, o tempo de que tem essa dor, tá? Há quanto tempo o paciente tem essa dor? O paciente tem essa dor há quanto tempo? Há um mês? Há um ano? Há 7 dias? Há 10 dias? O paciente que tem dor crônica, ele tem uma dor por mais de 3 meses. E o paciente que tem uma dor aguda, ele tem uma dor por menos de 3 meses.
Então, só aí você já consegue identificar se o paciente tem uma dor crônica ou uma dor aguda. Outra situação, se o paciente tem essa dor, você precisa saber o que a gente chama de tipo da dor. O que seria esse tipo da dor? Paciente que tem, por exemplo, uma dor muscular. A dor muscular, a característica dela é uma dor que aperta, é uma dor cansada, uma dor fadigada. O paciente fala, doutor, no final do dia eu estou pior do que eu comecei. É uma dor que parece que tem alguma coisa apertando minha cabeça. Isso é uma característica de dor muscular. Agora, o paciente que fala para você que ele tem uma dor que parece que fica pulsando, parece ter um coração ali dentro da cabeça dele. Sabe que dor é essa? É uma dor chamada de dor vascular. É uma dor que pulsa, é uma dor que fica latejando. A dor vascular, a migrânia, que eu falei para vocês na cefaleia primária, ela é uma dor vascular. É uma dor que pulsa, que o paciente fala, doutor, eu tenho uma dor que fica só desse lado aqui da cabeça e parece ter um coraçãozinho aqui dentro batendo. E essa dor, quando começa, ela dura algumas horas e no máximo 3 dias ela desaparece sem não fazer nada. Isso é uma migrânia, que é chamada enxaqueca. Então, essa dor que pulsa é uma dor latejante, é uma dor vascular. Por isso você precisa saber, se o paciente tem uma dor muscular, ele não vai falar para você que tem uma dor muscular. Você vai ter que investigar a característica da dor dele. Outra situação, o paciente que tem uma dor neurológica. O que seria uma dor neurológica ou uma dor neuropática? É a dor que o paciente fala, doutor, é uma dor que fica queimando, parece que tem alguma coisa dentro da minha boca, fica tudo queimando. Aí você avalia a mucosa do paciente, o paciente não tem nada. Isso é uma dor neuropática chamada síndrome da ardência bucal. Mas não é o intuito da aula de hoje. Só para vocês entenderem o que é a dor vascular, a dor muscular e a dor neuropática. Outra situação que o paciente tem dor neuropática, neurológica, é aquele paciente que tem uma dor em choque, uma dor em agulhada, como a neuralgia do trigêmeo, por exemplo. Então, isso é um tipo de dor neuropática. Paciente que tem uma dor, que é uma dor, ele fala, doutor, parece que tem uma dor que está funda aqui. Ele fez a extração, já fez tudo quanto é procedimento, e a sensação que ele tem é que o dente ainda está no lugar. Chama odontalgia atípica, ou dor do dente fantasma. O nome da doença é dor dentoalveolar idiopática, ou seja, de causa desconhecida, persistente. Então, são exemplos de dores neuropáticas. Então, por isso que é importante você saber o tipo da dor, tá? Agora, outra coisa, intensidade da dor. Intensidade da dor, gente, numa escala de 0 a 10, você fala assim, paciente, 0 é uma dor que você precisa ir para o hospital para tomar medicação endovenosa. E 0 é quando você não tem dor. Então, fala para mim qual a intensidade da sua dor. Lembra que eu falei com vocês, por exemplo, algumas dores, a neuralgia do trigêmeo é uma dor forte. A neuralgia do trigêmeo é uma dor 9, 10, é uma dor muito forte. É uma dor que é chamada dor lancinante, de tão forte que ela é. É uma dor que está entre 9 e 10. A migrânia é uma dor de moderada forte. Então, o paciente, quando te dá essa intensidade, você já começa a pensar. Por exemplo, a DTM muscular. A DTM muscular, na maioria das vezes, é uma dor moderada. É uma dor que incomoda o paciente, mas é uma dor que ele consegue suportar, no caso da dor muscular. E ele vai convivendo com aquilo e aquilo vai cronificando, vai exacerbando e vai sendo mais difícil de controlar. Então, a dor crônica é mais complexa de você conseguir controlar o problema do paciente. Tá joia? Então, essa é a importância de você saber a intensidade da dor do paciente. Outra situação, duração da dor. Lembra que eu falei com vocês que tem, por exemplo, a neuralgia do trigêmeo, ela é uma dor que dura de segundos a 2 minutos. A migrânia, que é a enxaqueca, ela dura de 4 a 72 horas. Então, por que é importante você saber a duração dessa dor? Para saber identificar e diferenciar a dor. Dor, por exemplo, você fala é tipo tensional, é uma dor que às vezes o paciente tem a semana inteira. Dor odontogênica. Como que é essa dor odontogênica? É uma dor que piora à noite. Se o dente está fraturado, piora na mastigação, piora com quente, com frio. Então, são situações que você precisa entender. E ter cuidado, porque o paciente que tem dor odontogênica, ele pode ter também uma outra dor associada. E você fez o tratamento endodôntico dele, ele continua falando para você, doutor, continua doendo. E você faz tomografia, faz imagem, não vê nada. Então, por isso a importância também do endodontista, por exemplo, entrar nessa área de DTM, porque a gente estuda a fundo realmente a diferenciação entre essas diversas dores orofaciais. É importante pra caramba, gente, tá? Você começa a ver a grande importância disso na vida do profissional e dos pacientes.
Então, continuando lá nosso roteiro, a frequência da dor. Existe uma dor, pessoal. Lembra que eu mostrei para vocês ali? Então, a frequência da dor. Frequência e duração. Então, o que é a frequência da dor? Por exemplo, cefaleia em salvas. É uma dor que ela obedece o nosso ciclo circadiano. Então, o paciente, às vezes, tem dor sempre naquele mesmo horário do dia. Tem um paciente que ele tem dor todo dia, às 16 horas. E ele foi diagnosticado com cefaleia em salvas. Tá? Tem a DTM, mas tem a cefaleia em salvas também. Qual a importância de você controlar os dois problemas do paciente, ou pelo menos um deles? Quando você tem duas doenças atingindo o paciente ao mesmo tempo, você tem uma quantidade de impulso da dor chegando no sistema nervoso central desse paciente muito grande. E você começa a ter o que a gente chama de sensibilização central. Você fica mais sensível à dor. E quando você fica mais sensível à dor, falando num linguajar mais de fácil entendimento, você tem o que a gente chama de limiar da dor mais baixo. Então, quando você tem duas doenças que geram dor, o limiar seu de dor ele vai diminuir. Quando você controla uma das duas doenças, o seu limiar de dor aumenta. Quando você controla uma das dores e o seu limiar de dor aumenta, o que acontece? A frequência de uma, por exemplo, de uma enxaqueca que era quinzenal, ela passa a ser mensal, bimestral, trimestral. Por quê? Porque você controlou a DTM daquele paciente e ele está só com uma das doenças, só com a enxaqueca. Isso é muito comum. Por quê? Porque eu falei com vocês que 75% dos pacientes que têm enxaqueca, que têm a migrânia, têm o diagnóstico de disfunção temporomandibular. Só para ilustrar, então, essa parte da frequência. Uma outra coisa agora importante, deixa eu ver se está dando para vocês verem aqui embaixo, tá? Ó, fator que a gente chama de melhora. Fator de melhora, fator de piora, pezinho aqui, fator acompanhante e fator iniciador. Por que você precisa saber disso? Você precisa entender, vamos falar aqui primeiro do fator de melhora. Se o cara que tem a dor, fala lá com você, doutor, quando eu tenho essa dor, na hora que eu vou tomar banho, eu deixo a água quente cair aqui em cima de mim e a dor alivia consideravelmente. Doutor, quando eu tenho dor aqui, eu começo a alongar aqui, fazer esses movimentos, a dor alivia. Isso é uma característica, o paciente está dando o diagnóstico de bandeja para você. Isso é dor muscular. Dor muscular, gente, ela, por mais que ela cronifique, mas você consegue controlar ela, assim, com alternativas minimamente invasivas, tá? Dentro da odontologia. Então, fator de melhora é importante, por quê? Para você começar a pensar, se aquilo ali está melhorando, opa, talvez esse seja o melhor caminho, tá? Outra situação, fator de piora. Se o paciente tem uma situação, doutor, quando eu tenho a dor e no final do dia, depois que, por exemplo, eu fico falando muito, ou na mastigação, essa dor piora. Então, o que é o fator de piora dele? A fala, a mastigação. Então, alguma coisa está acontecendo para piorar a dor do paciente. Se está piorando durante os movimentos mandibulares, sinal que o paciente tem uma DTM e ele tem uma fadiga muscular. Então, esse paciente, você precisa intervir, precisa o quê? Fazer trabalho para alongar essa musculatura, para fortalecer no segundo momento essa musculatura. Dentro dessa metodologia, a gente aplica e mostra isso, tá? Em situações clínicas do dia a dia. Outra coisa, fator acompanhante. O que é o fator acompanhante de dor? Lembra que eu falei com vocês numa situação que o paciente, por exemplo, que tem a migrânia, que tem a enxaqueca, o paciente tem náusea e ou vômito. É clássico na enxaqueca. Náusea e ou vômito é um fator que acompanha a dor do paciente. Então, o paciente tem lá a cefaleia dele, unilateral, uma dor intensa, de moderada a forte, só de um lado, e ao mesmo tempo ele tem náusea, ele tem ou ele faz vômitos, tá? Então, isso é o que acompanha a dor. O paciente quando tem a dor, ele quer ficar num quarto escuro. Ele tem, o que é isso? Fotofobia, ele tem aversão à luz. O paciente, quando tem a dor, ele não quer falar com ninguém, então ele tem fonofobia, ele tem aversão a falar. Então, são fatores que acompanham a dor. Em períodos do inverno ou do verão, a dor do paciente
é mais intensa. Opa, pode ser que isso inicie a dor do paciente. Então, vamos sair então do fator que acompanha e vamos pensar em fator iniciador. O que inicia a dor do paciente? Doutor, quando eu durmo mal, eu acordo pela manhã com a dor. Então, alguma coisa aconteceu durante o sono do paciente, ou uma apneia e ronco, ou o próprio refluxo. A gente sabe que existem situações que o paciente faz o apertamento fisiológico como proteção ao refluxo. É uma situação. Sabemos também que o paciente faz, às vezes, um bruxismo fisiológico para compensar a apneia e o ronco dele. Então, tem esse paciente que faz esse bruxismo para compensar o refluxo. Por que para compensar o refluxo? Só para clarear para vocês aí. Paciente que tem refluxo, ele tem um pH na boca durante o momento do refluxo ácido. É aquele paciente que tem aquelas ilhotas de dentina ali. Tem a superfície oclusal dos dentes inferiores, palatina dos superiores, aparecendo totalmente a camada de dentina. Então, é um sinal clínico do paciente que tem refluxo. Quando você faz um movimento mandibular para apertar os dentes, esse movimento mandibular, ele estimula a produção de saliva. Para quê? O próprio organismo faz isso para compensar esse pH ácido bucal. Então, isso é considerado um bruxismo protetivo. Então, quando você tem uma situação dessa, de um bruxismo protetivo, e você utiliza uma placa para controlar esse bruxismo, você vai ter uma piora dos danos intrabucais. Ou, se você tem uma situação que o paciente tem apneia e ronco, paciente que tem apneia e ronco, imagina que o paciente ele tem uma baixa oxigenação, ou às vezes ele fica alguns segundos sem respirar durante o sono, que é a apneia. O que vai acontecer com esse paciente? Ele faz movimentos mandibulares de toque dentário, que é o bruxismo, para melhorar a respiração dele, para ele voltar a respirar. Então, quando você coloca um dispositivo interoclusal para controlar aquele bruxismo desse paciente que tem apneia e ronco, você pode piorar a situação dele de apneia e ronco. Então, às vezes, a melhor alternativa é usar até um aparelho de avanço mandibular e não somente um aparelho interoclusal. Então, são situações, gente, que você começa a pensar fora da caixinha e começa a entender que a especialidade DTM é muito mais além do que vocês viram na graduação, que boa parte dos profissionais, a gente conversa com muita gente, muitos colegas, muitos dentistas, gente que já está no mercado há muito tempo, profissionais experientes, e pouquíssimos profissionais têm realmente conhecimento em DTM. A gente tem aí 1.400 profissionais registrados no conselho como especialistas em DTM, por uma população aí de mais de 200 milhões de habitantes. Então, a gente tem uma deficiência muito grande. E a gente tem essa oportunidade, hoje, no mundo online, de formar profissionais online. Você consegue, tá? E olha, para o pessoal mais antigo, o título de especialista pesa. Para a geração mais nova, não pesa tanto esse título de especialista. Às vezes o cara sabe muito mais do que o cara que é especialista. Então, não se preocupem com o título, se preocupem em ter conhecimento e realmente agregar dentro da vida dos seus pacientes, para transformar a vida deles e indiretamente a coisa vai chegar no seu lado e você vai observar que essa especialidade de DTM é uma especialidade que vira a chave do seu modo de pensar dentro da odontologia. Ela agrega tanto para qualquer uma das especialidades realmente, e você vai perceber que realmente você começa a se tornar um profissional diferente tratando a DTM por tudo isso que eu estou falando, tá? Então, voltando aqui na parte do fator iniciador da dor do paciente. Então, nesse paciente que tem uma situação como essa, existe um exame chamado polissonografia. Então, quer dizer, aconteceu alguma coisa durante o sono do paciente que aquilo ali iniciou a dor dele. Pode ser o bruxismo? Pode, mas pode ser outras situações, tá? Não necessariamente o bruxismo. Alguma coisa aconteceu durante o sono do paciente e a polissonografia é realmente um exame padrão ouro para você conseguir diagnosticar o que está acontecendo no sono do paciente, se é uma apneia, se é um ronco, até mesmo um refluxo, tá? Então, são situações importantes para você conseguir entender o que seria esse fator iniciador do problema do paciente, ou seja, da dor do paciente. Então, ele fala, doutor, depois de um trauma que eu tive, de um acidente, eu comecei a desenvolver essa dor. Doutor, depois que eu fiz um
um procedimento restaurador, uma reabilitação protética, eu comecei a ter essa dor. O que seria isso? É um fator iniciador. Então, você começa a investigar aquilo ali. Tá bom, pessoal? Então, assim, resumidamente, para a gente não alongar muito, o que eu queria passar hoje é exatamente isso, tá? É uma introdução dentro da especialidade, mostrar os 3 principais passos para você conseguir fazer realmente um diagnóstico importante e seguro dentro da DTM, um diagnóstico mais certeiro, e que a especialidade DTM, ela envolve não somente a DTM, mas as dores orofaciais realmente como um todo, tá? Eu acho que deu para a gente entrar bem a fundo nessa parte de diagnóstico diferencial. Vimos esses 3 primeiros passos, que é importante você saber o que não é a DTM, é importante você saber o que causa a DTM, e é importante você saber roteirizar o problema que você tem, para aí sim você ter uma tomada de decisão mais à frente. Tá legal? Então é isso aí, eu agradeço aí a presença dos colegas, de quem esteve aí. Um grande abraço, pessoal, uma semana abençoada, nos vemos amanhã.